Olá para você, está começando mais um conteúdo extra nesta sexta-feira. Hoje é dia 19 de setembro de 2025. Eu tenho o prazer em receber Milena Baranski. Ela é analista de desempenho do Atlético Mineiro da divisão de base. Ela vai contar um pouco para a gente como que funciona o trabalho dela. Milena, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite e a sua disponibilidade de tempo. Para quem conhecer um pouco mais do futebol, você que está na base, como é que é o trabalho hoje seu e de um analista de desempenho? Olá, Eduardo. Fico muito feliz pelo convite de poder falar um pouco da minha função dentro de um clube tão grande que é o Atlético Mineiro. Então, sobre a minha função no clube, ela é uma função que não é muito antiga, é uma função, vamos dizer assim, numa linha de tempo, ela é recente e cada vez mais está sendo mais exigida dentro do futebol profissional. Já é indispensável a presença de não um analista, mas de vários analistas, e na base já também está caminhando por esse caminho, trilhando esse caminho de estar cada vez mais analistas de desempenho envolvidos em todas as categorias da base, do futebol masculino, bem como feminino também, né? Mas a minha função é extremamente importante, porque ela auxilia, não é o auxiliar técnico, mas ela auxilia muito no ajuste de desempenho dos atletas, tanto de forma individual quanto coletiva, né? Vamos trazer de maneira bem. Eu vou tentar. É uma função extremamente complexa, Eduardo, mas eu vou tentar trazer de uma forma bem simplista para quem não tem o conhecimento. O que um analista faz dentro de um clube de futebol? Basicamente, a gente analisa momentos do futebol, né? O que é momentos dentro do futebol que é específico do desempenho de forma coletiva e individual. O que é análise, né? Se nós pegarmos a palavra análise, análise é você pegar um todo, o futebol é um todo, dividir em partes e se aprofundar naquela certa parte. Então, eu gosto de falar que o analista é um olho que o treinador não tem, naquele momento. Então, a gente pega um certo momento do jogo, às vezes são todos os momentos, mas a gente se aprofunda em cada momento do jogo. A gente tenta trazer conhecimentos, não só informações, conhecimentos novos dentro do futebol. Como eu falei, é um olho que normalmente o treinador não tem, que o auxiliar não tem. Então, por isso que em muitos momentos da nossa função, a gente fica atrás do computador a todo momento, analisando, vendo vídeo, vendo números, corroborando, trazendo a correlação entre número e ato, né? Entre a filmagem. Então, por isso que a gente gasta não, né? A gente fica muito tempo atrás do computador, que é o computador que nos auxilia para trazer novos conhecimentos naquela equipe. O atleta, menina, ele está diretamente desempenhado, vamos dizer assim, em campo, ou também você tem que captar ele desde um treinamento para saber qual é a posição que ele está sendo positiva e negativa? Seria mais ou menos nessa linha? Isso, de uma forma bem simplista, é isso mesmo, Eduardo. A gente analisa tanto treino quanto jogos. Porque para a gente analisar jogos, a gente precisa de uma referência. Para dizer se o atleta foi bem ou mal, a gente precisa de uma referência. A referência vem da onde? Vem do treino. Então a gente precisa analisar, estar juntamente com a comissão nos treinos, bem como nos jogos, para a gente poder trazer novas informações, trazer dados dos atletas e da equipe, para que o treinador e a sua comissão possam ver, opa, nós precisamos focar mais nisso, mais naquilo, a gente precisa melhorar tal jogador, porque esse jogador é extremamente importante nos nossos jogos, e por aí vai. E você também vê outro atleta para fazer a chamada captação para o clube, no caso, para a divisão de base, ou não é muito o seu trabalho, Milena? Dentro do Atlético Mineiro não é a minha função, mas dentro do departamento da base, existe vários captadores que eles também, eu consigo ver que eles também são analistas de desempenho, né? Eles também têm que ter um olhar crítico, um olhar de observador, são os olheiros, né, que falam, os antigos olheiros, assim, são os scouters, eles têm que ter um certo conhecimento de como que eu vou, um certo olhar de detectar que aquele é um jovem promissor. Também não é um olhar que tem que ser treinado, é um olhar que tem que ser estudado. Então, dentro da análise de desempenho, também tem um braço que se chama captação, que hoje em dia chama captação, né? Que também vai no mesmo rumo de um analista de desempenho dentro da categoria. Eu gosto de falar assim que a minha função no Galo é análise de desempenho técnico-tático. A da captação também é análise de desempenho, que está dentro do guarda-chuva da análise de desempenho, que é um Uhum. braço da análise de desempenho, a captação. Sim, vamos dizer assim, é um departamento que tem várias ramificações. Dentro dessa ramificação, de uma das ramificações dentro do guarda-chuva
análise de desempenho, tem os captadores que também tem que ter um olhar extremamente treinado para detectar aí jovens promessas. E por que você escolheu essa área? Como é que foi a sua atuação dentro? Você é formado em educação física e depois você vai ampliando o seu conhecimento, é mais ou menos isso? Então, o meu caminho, eu até gosto de falar sobre o meu caminho. Eu fiz educação física, graduação, bacharel, só que eu gostei muito da área acadêmica. Aí eu emendei com mestrado. E eu sempre quis, Eduardo, ser professor de universidade. Sempre quis. Desde o meu primeiro ano de graduação, eu olhava aqueles professores me dando aula e falava assim, eu quero estar onde ele está, dando aula, ensinando. E foi indo. Entrei no mestrado, me dediquei muito, me destaquei, daí entrei, quem gosta muito acaba se envolvendo no doutorado, entrei no doutorado, fiz o doutorado inteiro, entrei em instituições de ensino superior, dei aula durante 3 anos no ensino superior, eu amava dar aula, mas sempre em paralelo, analisando jogos, vendo atletas, conversando com atletas. Querendo ou não, eu fazia consultoria tática individuais com alguns colegas meus que são jogadores, sem eu saber que isso era uma análise tática individual, na época, que foi mais ou menos uns 7 anos atrás. E eu vi que eu gostava muito de fazer isso de forma paralela ao meu doutorado. Se bem que no meu doutorado também eu trabalhava com atletas, né? Mas era mais a área da psicologia do esporte e tal. E eu resolvi abrir uma empresa. Eu tenho uma empresa de pequeno porte que dá serviços de análise de desempenho. Aí com essa empresa eu comecei a ser vista mais atletas vieram até mim, mais equipes, treinadores vieram até mim. Só que, obviamente, na empresa é eu e mais alguns analistas juntamente. Eu comecei a criar elos de analistas, né? E, e uma das, entre aspas, vamos assim dizer, uma cliente nossa conheceu o meu trabalho, até uma amiga minha conheceu o meu trabalho pela empresa, pelas divulgações nas redes sociais, e tinha aberto uma vaga no Atlético Mineiro feminino. Eu comecei no feminino. Aí eu aproveitei essa oportunidade. Quem abriu as grandes portas para mim foi a Vantressa Ferreira, uma treinadora, excelente treinadora de futebol, e ela que abriu essas primeiras portas para mim. Eu fui, larguei meio que tudo, eu já tinha terminado meu doutorado, tinha recém defendido meu doutorado, larguei a docência e me dediquei 100% no futebol. Aí eu comecei a ganhar dinheiro realmente no futebol. É aquela coisa, né? Uma coisinha vai levando a outra. Eu acabei. Como que eu fui vista? Mostrando muitos trabalhos meus, muitos deles gratuitamente, fui divulgando, a porta abriu, eu agarrei a oportunidade. Depois do Atlético Mineiro já fui para a Ferroviária, Ferroviária do futebol feminino, e da mesma semana que eu saí da Ferroviária, já entrei aqui, voltei, retornei para Belo Horizonte, no Atlético Mineiro, agora no masculino. Tem diferença, ô, Milena, na sua avaliação de um trabalho do masculino e do feminino? E vou te emendar mais uma pergunta, a questão hoje da estrutura dos clubes. Você está notando diferença, tanto masculino e feminino, estão equiparando? Eu não estou falando questão de salário, mas os clubes hoje já têm uma visão diferente? Você que esteve lá no dia a dia? Então, tem diferença, ainda tem, ainda o feminino, eu sou apaixonada por feminino, né? Trabalhei muito tempo com feminino, e eu consigo ver uma diferença em questão de estrutura, em questão de, né, não vamos nem mencionar os salários, em questão de entendimento do jogo, há uma certa diferença por fatos super naturais, né? O futebol feminino até então, um tempo atrás, nem era proibido de praticar. Então, as mulheres que praticam e vivem, as pessoas que vivem do futebol feminino, estão alguns anos atrás ainda, Eduardo. Mas eu vejo uma movimentação muito grande, muito provável, né, pela Copa do Mundo, que vai ter o feminino, que vai ser aqui no Brasil, daqui mais ou menos um ano e pouco, 2 anos, que já tem essa movimentação de profissionalizar cada vez mais, já é profissional. Muitas meninas já ganham salários que há 5 anos era inviável, hoje aí já consigo ver meninos ganhando muito mais, consigo ver já profissionais conseguindo se dedicar 100% ao futebol feminino, mas ainda eu vejo uma grande diferença. Por exemplo, eu consigo comparar o futebol masculino de base com o feminino profissional. Dá uma proximidade, que é muito mais próximo o futebol masculino de base com o futebol profissional feminino do que o profissional masculino.
profissional masculino ainda está muito distante do futebol feminino. Mas a base é muito. O futebol profissional feminino está muito próximo da base do masculino. Isso é um ponto muito positivo. É aquela coisa, você vai olhar com o olhar copo cheio ou copo vazio? Eu gosto de olhar com o copo cheio. Pô, a gente caminhou pra caramba, tem muito pra caminhar? Tem. Eu falo a gente porque eu sou mulher e eu me identifico muito com o futebol feminino. Tem muito pra caminhar, mas já tá dando passos bem largos. E a questão da análise de desempenho, ao analisar, vamos dizer assim, a parte tática, técnica, eu vejo também uma grande diferença, principalmente a parte física, né? Que é um elemento, é um contexto extremamente importante dentro do futebol, seja de base, seja profissional. Então, ainda tem essa diferença muito pela parte física. As meninas ainda estão conquistando seu espaço físico. Já, se você pegar a tabela física da FIFA de 5 anos atrás, os recordes físicos das mulheres, hoje em dia, todos já são quebrados. Então, a parte física vem melhorando. Se a parte física vem melhorando, consequentemente, a parte técnica e tática também está vindo melhorando. Mas eu vejo um jogo muito mais posicional, muito mais tático, porque não tem muita força. Aqui não tem a força, né? Tem força, mas é uma força menor. Então, se é uma força menor que do masculino, você consegue ver um jogo muito mais posicional, um jogo mais lento, vamos assim dizer, mas você consegue ver o movimentar, a tática sendo aplicada. Não que o masculino não tem, obviamente. O masculino tem, é muito mais visível que o feminino, mas se for para trazer em certa comparação, eu consigo ver essa diferença. Eu vou até extrapolar um pouco essa diferença no futsal. Futsal é um esporte extremamente dinâmico, extremamente rápido, troca de direção o tempo todo. Se você assistir de alto nível, tá, Eduardo? O Uhum. futsal feminino com o futsal masculino, você vai ver a diferença nesse sentido tático, técnico. Como o futsal feminino é muito mais lento, com menos força, você consegue ver movimentações muito legais, você consegue ver técnicas, você consegue perceber o que está acontecendo ali. O masculino, não é que você não consiga perceber. Quem não tem olhos treinados, você vê um monte de cara correndo atrás de uma bola e usando uma força exorbitante. É legal? Claro que é legal, né? E colocando a bola dentro da rede, que torcedor que não gosta? Mas se você olhar com um olhar um pouco mais técnico, crítico, de forma tática ali, você vai ver a diferença. Isso se dá conta por ser o esporte jogado por uma mulher e o esporte jogado por um homem. E tem também um ponto, né, Milena? Por exemplo, você vai pro futsal, você vai ver gols. Ó, que nem Muito você mais que vai. no futebol. Muito mais do futebol. Você vai, por exemplo, um jogo de basquete, você vai ver cesta, no vôlei, a mesma coisa, e às vezes o futebol de campo termina 0-0. E às vezes você paga o ingresso, às vezes, muito mais exorbitante, né? Mas essa análise eu achei interessante. Eu vou agradecer a sua atenção com a gente aqui do Conteúdo Extra. A gente está de portas abertas. Se quiser deixar suas redes sociais aí, quem quiser te encontrar, né, para ver mais o seu trabalho, fica à vontade. Eduardo, eu tenho uma rede social, Instagram, Milena, com Y, ponto Baranski. Baransk. O K é mudo. E também da minha empresa, que é Statistics, em inglês, estatística em inglês, ponto foot. Lá vocês podem até entrar em contato comigo, eu respondo super rápido e fiquem à vontade. Muito obrigado a Milena Baranski, que pôde contribuir aqui dentro do conteúdo extra com seus conhecimentos e também sua análise dentro do futebol, estatística e desempenho, que é muito importante e muito relevante. Milena, muito obrigado mais uma vez. A todos uma excelente semana e isso que a vida tem de melhor. Tchau, tchau. Obrigada.